povo do Rio de Janeiro, está chegando mais um Fala Rio, mais um podcast do Fala Rio que você já está acostumado a ouvir. Um programa feito para dar voz a quem precisa ser ouvido. Eu sou o Milton Rangel e estou aqui para tocar nos assuntos que afetam diretamente ao cidadão fluminense. Aqui é desse jeito. Ela, nossa convidada, é uma pessoa multifuncional, é servidora pública da Prefeitura de Angra dos Reis, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural do município, presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores, também do município de Angra dos Reis, além de membro da Academia de Letras de Angra dos Reis e intérprete de poesias e leitura dramatizada. Isso para ficar só em algumas funções. A nossa convidada de hoje é Alexandra Nóbrega. E eu estou cansado só de falar a quantidade de coisa que essa moça faz. Como vai, Alexandra? Eu vou bem, Milton Rangel. Obrigada pelo convite de participar do podcast Fala Rio. É um podcast maravilhoso, um bate-papo que eu tenho imenso prazer de estar participando. Angra dos Reis é uma cidade que se sente representada cada vez que um dos seus filhos, né, porque eu sou nascida em Angra, nascida e criada, peixe com banana, cada vez que um dos seus filhos participa, né, e pode falar um pouco mais sobre a cidade de Angra. Angra dos Reis, eu tenho orgulho de ter uma casa em Angra dos Reis e sou um frequentador apaixonado por Angra dos Reis, a minha família também. E a gente, sempre que vai a Angra dos Reis, eu sempre que posso, agora nessa época que nós estamos, eu não posso. Estou sem poder ir a Angra dos Reis. Mas sempre que posso, volto de lá renovado. Com certeza eu volto com outro calibre, com outra postura, com outro oxigênio. Então, aquele mar maravilhoso, aquela Costa Verde maravilhosa, aquelas 365 ilhas que fazem questão de dizer que tem que levar um ano para visitar todas elas, sim, né? 365 verdade. dias. Dizem que é lenda, mas é verdade. É verdade, né? Então a gente volta de lá realmente encantado, cada ilha daquela mais bonita que a outra, cada recanto mais bonito que o outro. Só sair para trabalhar em Angra dos Reis já é maravilhoso, porque onde quer que você mora em Angra, o percurso para ir trabalhar, você já acaba avistando o mar, você já tem aquele deslumbre que eu nunca me enjoo. Cada vez que eu estou retornando para casa, porque eu moro em frente à praia, cada vez que eu estou retornando, que eu estou chegando, assim, eu nunca me enjoo daquela paisagem. Eu fico extremamente grata, agradeço a Deus. Realmente, Angra é um lugar maravilhoso. É dos reis. Que merece todos os cuidados. É dos reis, realmente. É dos reis, né? É uma coisa dos reis. Aquelas pessoas que sabem aproveitar o que ela oferece. Inclusive, hoje a gente tem um monumento, né, dos Reis Magos na Praia do Anil, no centro de Angra. Bem no centro, né? Bem interessante. E como que você vê, eu tenho uma questão aqui que eu sempre debati quando era deputado, eu sempre me preocupei muito exatamente por frequentar aquela região, eu sempre vi aquilo como um absurdo, uma coisa absurda. Nós temos 2 usinas nucleares dentro do município de Angra dos Reis, próximo do centro de Angra dos Reis, e a gente tem medo de um novo Chernobyl no mundo. E não gostaríamos nunca que essa Chernobyl fosse em Angra dos Reis. Mas caldo de galinha e prevenção não faz mal a ninguém. E eu não vejo nenhuma prevenção. É nesse tema que eu queria tocar com você. Eu não vejo esse negócio de tem sirene. E aí? Eu procuro me inteirar muito sobre a segurança da usina nuclear, né? A gente tem o plano de emergência, todos os anos tem o teste, todos os meses, no dia 10, tem o teste da sirene. Assim, eu, particularmente, de certa forma, acredito na segurança da usina, porque realmente eu só acho que deveria haver uma contrapartida maior para o morador da região, como um desconto na conta de luz, que não há, né, uma conta de luz caríssima, sendo que o município, né, tem a presença dessas usinas que levam energia para tantos lugares e a gente não tem nenhum desconto na conta de luz, não tem essa contrapartida. Mas eu
eu vejo que, assim, acho que falta mais. Acho que o plano de emergência precisa ser melhor trabalhado, porque quando tem alguma coisa que toca aquela sirene, algum erro, um raio, alguma coisa, é um desespero muito grande. A nossa Rio Santos não está preparada ainda para isso. Eu acho que com essa concessão agora que ganharam, essa nova concessionária, se houver realmente possibilidade de alguns trechos ter a duplicação da Rio Santos, vai favorecer. Mas eu acho que hoje é bem complicado mesmo. O meu temor sempre foi nessa direção, não na segurança da usina. Sim. Eu acho que, pelos padrões que eu já trabalhei, durante um tempo trabalhei na Nuclebras, né? E no Nuclebras, eu trabalhei para eles e fiz um trabalho lá com eles, então me possibilitou conhecer o funcionamento. Eu tive nos laboratórios em Minas, viajei bastante e conheci bem o processo. Né? Então, realmente é um processo extremamente seguro. Eu quero deixar isso claro para a população de Angra dos Reis. Não tenho nenhum temor com a segurança, mas acidentes acontecem. Então, o meu temor vai na prevenção, vai por conta da prevenção. Então, eu não posso admitir um município que tenha duas usinas nucleares no seu território não tenha nenhum escoamento decente. Eu digo para vocês o seguinte: se a população de Angra dos Reis tiver que sair de Angra dos Reis por causa de algum vazamento nuclear, vai morrer todo mundo. Porque não tem como sair pela 101, os pela acidentes BR-101. vão ser pelo desespero. Não tem, vai engarrafar tudo, vai travar tudo, vai ter acidente, vai ter um batendo na traseira do outro, vai ser um caos. Eu não quero nem imaginar isso. Isso é uma coisa que eu não quero nem imaginar. Quando teve um acionamento acidental que acionou a usina, e aí foi um desespero, tinha mãe jogando filho dentro de carros que estavam passando, leva o meu filho, salva o meu filho, e depois a pessoa teve que entregar. Então, quer dizer, é muito desesperador, realmente. É uma coisa que você não mede... E você tocou num assunto, quer dizer, as pessoas que têm carro, estamos falando de rodovia para tirar as pessoas que têm carro. Sim. E as pessoas que não têm carro? Vão fugir de quê? Porque, na verdade, tem os pontos de apoio para as pessoas irem. Na hora é tão desesperador que... Exatamente. Então, é uma situação muito delicada. Quando eu era parlamentar, quando eu era deputado, quando eu estava como deputado, eu fiz um projeto de lei, no caso, a gente não pode interferir nisso, então é uma indicação legislativa, porque é uma BR, né? É uma BR, então é problema da legislação federal. Mas eu fiz uma indicação legislativa que se fizesse outra alternativa de saída em mão dupla integral. A minha sugestão era que você fizesse em algum ponto de Angra, ou de Paraty, ou de Itaguaí, Mangaratiba, né? Ou de Mangaratiba, uma saída específica para que ligasse a Dutra. Exato. Quer dizer, você já tirava em pista dupla, pista bem larga, bem à vontade para a população sair com tranquilidade, ligando a Dutra, que já é uma pista, já são 6 pistas dali em diante, então que você teria uma facilidade de escoamento muito grande. Então, construir ali, o trecho não é tão grande assim. Se você for ali para Lídice, você pode cortar ali de Lídice, não usando aquela parte histórica da estrada de Lídice, e fazer uma pista, uma autopista ali para você fugir. O pessoal de Angra, o pessoal de Paraty vão chegar ali e vão conseguir sair com facilidade. Ou até ali no Morro do Aviador. Morro da Cruz. Não, eu digo aí, eu estou falando Mangaratiba. Tá. Do Aviador mesmo. Acho que é Aviador, né? O Morro do Aviador. Ali também é fácil de você cortar e sair ali em Passa Três. Sim. Então, eu fiz essa indicação legislativa exatamente por esse temor. E nada avançou, nada adiantou. Agora fizeram uma concessão para duplicar, não vai conseguir duplicar ela toda. A estrada toda, porque tem trechos ali que são induplicáveis, não tem como duplicar. Então, você vai continuar na mesma questão. Quando sair da dupla para a única, você vai afunilar e vai ter estacionamento, vai ter engarrafamento. Exatamente. Eu acompanhei o seu trabalho como deputado
E eu lembro de debates que o senhor levantou em relação a isso, Milton Rangel. Acho que a sua atuação na LERJ foi em 2016, até 2019. 2015 até 2000. Isso. E eu lembro que muitos projetos seus viraram projeto-lei, né? E eu lembro de você debatendo sobre essa questão das usinas de Angra, né? Foi quando eu vi que você era um deputado que olhava também por Angra dos Reis. Não, eu tive vários. Esse foi um deles. Eu tive um embate também com o deputado André Correia, que quando ele era secretário do Meio Ambiente, certo. Porque ele estava querendo acabar aquela desembarque de petróleo, né? Que eles chamam de shape and shape, que é de um navio para o outro. Ele estava querendo proibir aquilo em Angra dos Reis. Só o que Angra dos Reis iria perder ia ser uma fortuna. Eu tive com a prefeita da época, conversando com ela, e com a prefeita e com o vice-prefeito. Sim. E tive conversando com os dois e fui ao André e mostrei para ele que aquilo não podia. E levei outros deputados a baterem nessa mesma tecla. Essa conversa foi muito importante. Isso, e a gente acabou barrando. Angra dos Reis ia perder muito com isso. Isso, aí a gente conseguiu barrar esse processo. E a outra coisa foi a questão dos estaleiros, que tinham fechado praticamente todos os estaleiros estavam fechados. O desemprego nível de desemprego foi absurdo. Em Angra dos Reis foi absurdo, foi um índice altíssimo, muita assim gente como Niterói e fome. São Gonçalo também tiveram um desemprego altíssimo, que foi numa época de um governo chamado dos trabalhadores, em que eles liberaram a Petrobras para construir onde quisesse os seus navios e as suas plataformas. Então, esse governo dito dos trabalhadores, esse partido dito dos trabalhadores, deu essa facilitação, entre aspas, para a Petrobras, e a Petrobras passou a construir na China, passou a construir lá fora. E o nosso pessoal aqui desempregado. Nosso povo aqui desempregado, os estaleiros fechando. Aqui na área de Niterói e São Gonçalo também, a mesma coisa. Muito desemprego nessa região. E o caos total. Então, a gente teve esse embate também na época, e a gente conseguiu que o governo do Estado, na época, falido, que na época estava quebrado também, conseguiu dar alguns incentivos, e a retomada foi gradual. Hoje, graças a Deus, nós temos um processo normal. Não é o que a gente deseja, não é o normal, mas já está. Hoje os estaleiros de Angra já funcionam, hoje os estaleiros daqui de São Gonçalo e de Niterói já funcionam, e a gente conseguiu, vamos dizer, dar o risco no nosso coldre, né? Está fluindo bem agora. Mais um gol que a gente fez aí nesse processo. Agora, você tocou num outro assunto, que é uma outra coisa que eu me debato, que eu levo, mas é uma questão para ser levado para um debate estadual, mas para se levar para um debate federal. Eu conheço muito bem a região nordeste do país. E a região nordeste hoje é tomada por diversos sítios de energia eólica. Então, você passa por regiões muito grandes com energia eólica. Como não aproveitar isso, né? A força do vento. Isso, lá o aproveitamento é muito grande. E aqui, e você, com isso, onde tem energia eólica, você não pode ter nem plantação, nem criação. Então, é uma área exclusiva da energia. Então, você, fora do raio da torre, né, você ainda pode plantar, mas a distância entre uma torre e outra normalmente não é tão grande assim, então você praticamente perde aquela área toda para energia. E uma das coisas que a população de lá reclama é exatamente o que você tocou aqui. Qual o benefício que Angra dos Reis tem com energia nuclear? Nenhum. Só tem desvantagens em ter dentro do seu território 2 usinas nucleares. Então, está mais do que na hora, eu acho que da população de Angra dos Reis e a população do Nordeste e os nossos deputados do Rio de Janeiro, os nossos deputados do Nordeste, se unirem para exigir uma espécie de royalty. Entendeu? Que pode ser na conta de luz, que toda hora nós temos bandeira disso, bandeira daquilo, a conta de luz vai lá em cima e você que está produzindo. E é o teu estado, é o teu município que está produzindo. Nós temos royalty de petróleo, por que não cria o royalty
da energia eólica, da energia nuclear, de todas as geradoras de energia no país inteiro. A energia hídrica também é muito importante, aliás, é a maior parte nossa. Exatamente. Né? Eu não sei como, eu não entendo como que a gente ainda está engateando nesse sentido. Se é tão óbvio, entendeu? Se outras regiões têm tanto sucesso com isso, como que a nossa ainda não tem essa visão? Esse facilitador é muito grande. Agora, a gente precisa votar bem, né? A gente Exatamente. precisa eleger pessoas comprometidas com essas discussões. Nós estamos agora num período pré-eleitoral. Na próxima semana, ou sei lá, a gente vai estar. Votação é algo complicado, né? Por exemplo, eu não concordo com essa questão da nominata, de legenda. A gente acaba tendo candidatos maravilhosos, super bem votados, que por questão de legenda, que só facilita as questões partidárias, de partido, não conseguem entrar. Gostei. E outros com muito menos voto. Gostei do tema que você levantou também. É bandeira minha. Eu, na época que estava se discutindo o Distritão, em Brasília, nós fomos até Brasília, nós reivindicamos que o Distritão fosse aprovado. Que o projeto do Distritão era exatamente isso que você está falando. São 70 vagas de deputados estaduais, pega os 70 mais votados. É o normal, é o natural. Porque você quer votar no candidato, você não quer votar em partido, você não quer votar enfim, numa legenda. Você quer votar em pessoas que têm projetos, que têm ideias, que acabam não entrando. Eu nem tenho esperança mais, porque essa questão toda é para facilitar mesmo. Presidentes de partidos, essa grandeza. Exatamente. E você... a argumentação equivocada, na minha opinião, mas é um argumento, é que você assim está dessa maneira que é hoje, você está fortalecendo os partidos. Eu não acho, porque a gente não vê fortalecimento nenhum. A gente só vê diversos partidos na prateleira para você escolher qual é que você quer comprar. Exatamente. Basta ter dinheiro que você compra partido A, partido B, partido C e bota na sua, como é que se diz, na sua composição política. Exatamente. Então, essa questão partidária fica... E você acaba tendo, o eleitor, que muitas vezes é leigo, acaba tendo que ter uma estratégia para votar, porque ele precisa votar, né, em toda a composição, ele tem que estudar o voto de certa forma para não prejudicar o candidato dele, por essas questões de legenda. E muitas vezes o candidato que é leigo, né, não consegue ter esse discernimento. Candidatos, por exemplo, a deputado estadual, cada partido tem 73 ou 74 vagas, 73, se não me engano. Isso dá um número aproximado de 1.200 candidatos. Ora, se a gente só elege 70, é uma conta fácil de fazer. Sim. 1.130 vão ficar fora. Não vão se eleger. Então, fatalmente, aquela pessoa, na maioria dos casos, fatalmente, aquelas pessoas que votaram num candidato A ou no candidato B vai ficar fora. Sim. Porque aquele candidato A ou B não teve nominata que o elegesse. Agora, ao passo que você, se tiver os mais votados, quer dizer, você vai ter um percentual muito maior de pessoas atendidas com o seu voto. Sim, exatamente. Um percentual muito maior. O eleitor vai se sentir... né? Mais valorizado. Exato. Mais valorizado, porque o voto dele vai eleger uma maioria. Isso. Uma maioria. E os que tiverem poucos votos, são os eleitores que irão perder. Mas isso é o processo democrático. Justo, né? É o justo. Exatamente. Mas continuam defendendo que esse projeto, essa parte não seja aprovada. Então, eu acho muito interessante essa sua visão, porque é uma das bandeiras que a gente também defende de ser o voto. É decepcionante, né? E as pessoas, é por isso que a maioria das pessoas se omitem na votação. Exatamente. Se omitem na votação parlamentar, principalmente. Quer dizer, não vou votar em ninguém, não quero saber de ninguém. Tem muita omissão, nesse sentido. Quando no momento, exatamente o momento de você querer votar. É o momento de você querer escolher. É o momento de você querer analisar, avaliar. Não é votar por R$50, como tem muita gente que vota por R$50 na hora na boca de urna, ali a famosa boca de urna, aí recebe 50, R$100 e vota na pessoa que pagou ele. Vai pagar R$100 e vai ficar 4 anos
sem ter com quem reclamar. A velha cultura do voto comprado, né? Exato. E que depois a pessoa não pode cobrar mais nada. Mais nada. Não. E o político, ele está ali, enquanto cargo, para ser cobrado, né? É a função dele ser cobrado pela função dele como vereador, como deputado, enfim. E muitas vezes a pessoa não tem mais como cobrar nada. O eleitor que aceita vender o seu voto está comprometido com um deputado que não precisa ter projeto. Sim. Então, como você acabou de colocar, o deputado está ali para cumprir com aquilo que ele combinou com o eleitor. Exato. Se ele não precisa combinar nada, não tem que ser cobrado, é muito fácil. Na próxima eleição, daqui a 4 anos, eu compro ele de novo. Eu compro esse eleitor de novo. Então, é muito decepcionante ver que alguns deputados, alguns parlamentares são eleitos dessa forma. E isso é por conta de não quero votar em ninguém. Isso é por conta de não se querer saber em quem votar. Eu não quero saber quem vai ser eleito. Eu estou preocupado com isso. Vai ser tudo, todo mundo a mesma coisa. Não é não. Não é não. É cada um é um cada um. Cada pessoa é um indivíduo. Com suas ideias. E cada pessoa tem, ou não tem. Seus projetos. Tem os seus compromissos. Eu quero me eleger para defender Angra dos Reis. Eu quero me eleger para defender a Baixada Fluminense. Eu quero me eleger para defender a área o norte fluminense. Eu quero me eleger para defender tais e tais bandeiras. Defender, por exemplo, o royalty para Angra dos Reis, o abatimento na conta do cidadão municipal de Angra dos Reis e Paraty. Então, isso são bandeiras e projetos que você tem que mostrar para o eleitor que você quer. Isso. E não comprar um voto por R$100. É verdade. Angra tem uma coisa que o político, que eu também discordo completamente, o político... a cultura do vereador de Angra de bairrista, só trabalhar para o bairro dele. Então, assim, um determinado bairro da cidade elege o vereador e os outros bairros que não têm essa representação dentro da Câmara de Vereadores acabam não conseguindo as benfeitorias para o bairro. Então, eu acho que essa cultura de Angra também devia acabar, porque não só de Angra, outros lugares também são assim, porque eu acho que os pedidos precisam ser atendidos também através de seus secretários municipais, através da prefeitura, e não somente o vereador conseguir alguma coisa para o bairro onde ele se elegeu, porque o vereador ele tem que ser vereador do bairro todo, o deputado tem que ser o deputado de todo o estado e não só de um determinado local que o elegeu. Exatamente. A minha atuação como deputado foi exatamente nessa visão, até porque eu tive voto no estado do Rio de Janeiro inteiro. Eu tenho uma rede, uma capilaridade muito grande por conta das pessoas que me apoiam, de onde vem meu principal apoio. Eu tenho uma capilaridade muito grande no estado inteiro. Então, eu não tenho como me comprometer com uma área só. Exato. Eu não tenho como cuidar só do município do Rio de Janeiro, ou só do município de Angra dos Reis, ou só da Baixada Fluminense. Não dá. Essa atuação é estrábica, na minha opinião. Eu acho que mesmo que você tenha sido eleito, porque você é um cara atuante em Caxias, por exemplo, se seus votos vieram 99% de Caxias... Sim, você vai atuar bem naquela região. Você vai ter que representar Caxias, você vai ter que usar isso, mas você vai ter que atuar até por uma questão de querer ser um representante político maior. A ambição do político é sempre aumentar a sua votação e aumentar a sua representatividade. Aquele cara que foi eleito por Caxias, que fica só em Caxias, não vai para Niterói, não vai para São Gonçalo, não vai para Campos, não vai para Macaé. Esse cara, sabe, ele não tem projeto político. A população de Caxias que votou nele deve entender que esse cara não tem um projeto político de Estado, ele tem que ser vereador. Para defender Caxias, ele tem que ser vereador. A mesma coisa no exemplo que você está falando. O vereador que trabalha, que foi eleito pela Japuíba e só vota na Japuíba, só faz projeto para Japuíba, está errado. Ele tem que fazer projeto inteiro, ele tem que ir para o Perequê, ele tem que ir para tudo que é lugar. Todos os distritos do município, os distritos, né? Que precisam ser olhados com carinho pelas suas dificuldades. As carências existem em Angra dos Reis inteira. Exato. No estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, não pode ter essa visão local. Exato. Porque você acaba ficando... não precisa nem sair dali para trabalhar.
Você fica só naquele município, fica só naquele estado, fica só naquele distrito. Você não precisa sair para trabalhar. Você vai fazer o quê na Câmara? Vai votar o quê? Agora, mudando um pouquinho a questão, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a sua atuação nessas funções todas que você exerce. Então, primeiro eu preciso, assim, eu divido o meu dia inteiro nessas funções, porque é 24 horas praticamente organizando o dia para atender todos os conselhos que eu participo, associações, tudo isso, porque senão não tem como dar conta, né? Um dia eu estou numa reunião, em outro dia eu estou em outra, então eu tenho uma pasta para cada conselho desse e uma hora específica para olhar com carinho pelas questões daquele conselho, daquela associação. Então, eu sou presidente da associação no meu bairro, aí eu sou presidente do Conselho de Política Cultural de Angra dos Reis, que tem várias setoriais ali dentro, né? Então, você, além de tudo, você precisa olhar para cada setorial, para a solicitação de cada setorial, porque você acaba sendo o elo entre essas setoriais e o governo, né, o executivo, o legislativo. Aí eu sou presidente também do Conselho Fiscal, que fiscaliza as contas do Instituto de Previdência de Angra dos Reis, que hoje é muito bem representado, por sinal, pela presidente do Angraprev, que é Luciane Raba, numa gestão transparente, maravilhosa. Então, me sinto gratificada de estar ali naquele conselho, porque a gente sente que está trabalhando sério e dentro de um instituto que é sério também. E aí, essa atuação ela tem que ser sempre, como eu falei agora, um elo. Você tem que estar sempre levando, igual as questões do meu bairro, eu preciso estar levando isso, né, para o legislativo, para o executivo, para que funcione, para que as coisas aconteçam. Então, como eu te falei, no meu bairro eu tenho dificuldades na Enseada de ser ouvida por não ter a representação de um vereador do bairro. Então, eu fico batendo naquela tecla de que eu preciso ser ouvida e atendida, independente de não ter um vereador no bairro. Agora, em relação a, por exemplo, os outros conselhos que eu faço parte, funciona tudo bem natural, né, com muita responsabilidade. É o nosso CPF que está ali, né, assinando tudo aquilo. Então, você pode ir para o Ministério Público, você pode ser levada aqui. Então, eu tenho muita seriedade para tratar dessas questões. É muito importante isso, muito importante uma comunidade ter uma representante assim, né? Alexandra é uma pessoa, Alexandra é uma pessoa que eu conheci em Angra dos Reis, eu tive o prazer de conhecer em Angra dos Reis, e eu tenho certeza que essa atuação que ela está colocando aqui é uma atuação que atende a sua comunidade, atende as comunidades que ela se envolve. Agora, eu só tenho pena do meu amigo Renato. Para te ver deve ser difícil. É difícil. Aliás, sempre foi o meu problema em todos os meus relacionamentos, essa coisa de não conseguir estar tão presente, né? Eu procuro fazer com que o meu tempo presente seja de qualidade, porque ele é pouco realmente. É pouco para os meus filhos, é pouco para o relacionamento, é pouco muitas vezes para casa, mas eu tento fazer com que seja de muita qualidade, né? Para a família, para os amigos, enfim. Que bom. O que você percebe na população de Angra dos Reis que mais o aflige? Olha, eu acho que... A maior necessidade, vamos dizer assim, o que mais carece? Eu acho que a população de Angra carece muito de eficiência no transporte coletivo, entendeu? Eu acho que é mais esclarecimento em relação à parte de desastres naturais, né? A gente tem uma geografia que favorece muito isso, então acho que a gente tem muitos desafios em relação à parte dos desastres e as pessoas carecem muito de ser esclarecido em relação às questões de construção, né? Eles vão construindo, acontecem os desastres, vão construindo cada vez mais alto nos morros, acontece, mas daqui a pouco você vê e eles estão lá construindo de novo, pela carência deles em relação à mas construção. Isso é uma falha da prefeitura, né? Isso é uma grande falha de todas as prefeituras. Né? Não é uma coisa de Angra... Isso, começou lá atrás. Não é exclusivo de Angra dos Reis. Quer dizer, os prefeitos têm que fiscalizar essas alocações de terras irregulares, porque
Aquilo ali não está... Ninguém tem escritura daquilo ali. Então, uma fiscalização simples pode barrar isso aí. E ter uma política habitacional condizente com a necessidade da população. Quer dizer, não vai construir no morro. Aqui tem um apartamento para você que fica aqui na Japuíba, no Areal, na Enseada ou no Retiro. Qualquer lugar que você tenha disponibilidade de área para você construir um conjunto residencial, um conjunto de prédios para que a população de Angra tenha as suas necessidades habitacionais atendidas, né? Exatamente. Esses projetos estão acontecendo. Eu acho que hoje está muito melhor do que ontem em relação a isso, mas ainda falta muito. Entendi. E em relação às políticas estaduais, o que mais carece a região? Porque agora nós estamos numa eleição, né, que vai eleger o governador, nós estamos no meio dessa eleição, vamos eleger deputados, estaduais, vamos eleger deputados federais, vamos eleger um senador e vamos eleger o governador. Certo. Então, o que mais incomoda na população de Angra em relação às políticas estaduais, do Estado? Saúde, a população se sente muito carente de complementar, do Estado estar junto nessa questão da saúde, Angra dos Reis, e segurança pública. É essencial que o Estado fortaleça cada vez mais, porque Angra dos Reis... o índice de violência cresceu, né, de forma absurda, deu uma melhorada no último ano, né, com algumas atuações, mas ainda a gente precisa muito ainda da segurança pública. Eu vejo a questão da saúde, né, quando a gente esteve lá no nosso mandato, a gente esteve lá ajeitando, mandando recursos através da Secretaria Estadual de Saúde para montar um centro oncológico dentro da Santa Casa ali. Sim, a gente participou daquele trabalho, a gente esteve lá na inauguração. Era essencial. E nos foi pedido uma coisa que a gente não conseguiu, não deu tempo no nosso mandato, de fazer ali uma maternidade também para... partos especiais, vamos chamar assim. Crianças prematuras. Que precisam ser removidas. Isso, que ali não tinha, porque você tinha problemas de toda espécie. Tinha criança prematura nascendo na ilha de Angra, de Ilha Grande, e não conseguia um lugar para se internar. E o pessoal do centro oncológico também, você tinha em Angra pessoas fazendo tratamento contra um câncer era penoso. Aquela tortura, né? Tinha que ir para Volta Redonda ou para o Rio de Janeiro para fazer os seus tratamentos. Então, a pessoa já está naquela situação, ainda tem que pegar um carro batendo naquelas estradas todas. E a questão da segurança que você falou. Quer dizer, essas duas coisas afetam a população do estado do Rio de Janeiro inteira. A política de saúde do governo não apareceu. A política de saúde do governo não deu para o cidadão fluminense a tranquilidade de poder ficar doente. Eu vou ser assistido. Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho o UPA. Não tem mais UPA. Os UPAs agora é um atendimento mesquinho, medíocre. Você não tem esse atendimento como ele foi projetado. Sim. O UPA, quando foi projetado, era para ter de plantão um ginecologista, um ortopedista, um clínico geral e, em alguns casos, um dentista. Olha que diferença. Isso era a obrigação dos UPAs. Hoje só tem um clínico geral quando tem. E dentista quando tem também. Quando tem, exatamente. Então, a saúde no estado do Rio de Janeiro realmente tem sido... e a gente já viu por quê, né? O último governo que foi cassado exatamente pelos escândalos na área de saúde. Quer dizer, na época, no meio de uma pandemia, precisando-se de recursos, e o governo do senhor Witzel, que vem candidato de novo, falou que vai ser candidato de novo. Para quê, eu não sei, mas ele quer ser candidato de novo. Eu acho que ele tem que ser sim, para a população dar uma resposta para ele e levar ele para o lugar que ele merece estar. Mostrar que tem memória. Mostrar que tem memória. Então, esse cidadão, esse ex-governador, fez isso tudo com a população, roubou a população, está nos autos. Não sou eu que estou acusando ninguém, está nos autos. Ele roubou o recurso que era para ser utilizado na Covid, nos hospitais de campanha, em todas essas questões. Então, a saúde é um caos no Estado.
Sim. E a segurança pública era aquela política que ele também implementou. Atira só na cabecinha. Saiu de um sequestro, que o bandido foi assassinado, parecendo que tinha feito um gol no Maracanã, dando soco no ar. Quer dizer, essa é a política de segurança que está aí até hoje. Sim. Mudou o governador, porque o governador caiu e o vice assumiu, mas o cara era vice dele. Sim, com a mesma ideia. O que está aí era o vice dele. Então, a gente vê falando todas essas coisas língua. acontecendo, falando a mesma linguagem. E ele o vice agora quer ser governador titular desde o início. Então, a gente vê agora o que aconteceu com isso tudo. Os escândalos que foram do governador Witzel Sim. se repetem no governador Cláudio Castro. Agora, todos os jornais, todas as emissoras estão falando de uma coisa que nunca se viu nesse Estado: cargos secretos. Ora, nós estamos na época da transparência, governador. Nós estamos falando de transparência no mundo inteiro, em todos os órgãos, em todos os setores, estamos falando de transparência. Sim. O senhor vai falar em cargo secreto e agora pediu sigilo dos processos que envolvem esses cargos secretos. É muito absurdo, governador. Governador, vamos mudar de postura. Se quer mudar o Estado realmente, como o senhor diz nos seus discursos, muda de postura primeiro. Então, a segurança vai na mesma linha e o Estado inteiro clama por isso. A gente quer ser eleito deputado estadual exatamente por conta disso, para manter essas bandeiras, essas chamas acesas, lutar contra isso tudo que está acontecendo aí, de errado nesses setores, né? E trabalhar pela população, não só de Angra dos Reis, como do Estado como um todo. E o que eu queria saber de você também quais os principais desafios da região de Angra dos Reis, da região da Costa Verde, Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, aquela região ali, quais são os maiores desafios? Então, o desafio toda essa região Costa Verde, eu bato na mesma tecla de desastres, né, que é a vigilância em desastres. Eu acho que cada vez mais a gente caminha para desastres mais complicados de ordem natural, e eu acho que toda essa região tem que estar muito bem preparada para isso, para que a gente não tenha os números de mortes que a gente tem tido cada vez que um desastre natural acontece, que muitas vezes não é por conta do político que está ali naquele momento, né, como prefeito, como presidente, enfim, o desastre natural ele acontece, mas é nossa obrigação estar preparada para isso. Eu acho que esse é o maior desafio da Costa Verde. E tem a questão também que bate com a questão que a gente estava falando da segurança de você ter uma energia nuclear ali, quando você vê as estradas, como estão agora, que né? é outro tipo de desastre, que é o desastre agora. tecnológico. Né? Como elas estão hoje elas estão em meia pista. Sim. Tem vários trechos que você tem que trabalhar trafegar em uma pista Sim. só. Vários deslizamentos na BR-101 inteira. Sim. Agora, imagina se isso se conjuga com um desastre nuclear. Exatamente. Como é que se a pessoa já não tem condições de andar na BR com tranquilidade em pista dupla, em duas pistas, né? Só Angra, pelo último censo, tem 210 mil habitantes, pelo último censo do IBGE. Você imagina, né? Toda essa população, isso sem contar os arredores, né? Tentando se deslocar e fugir de um desastre. Porque não vai ter ninguém que possa ficar. Quando você fala que tem 210 habitantes, depende da época também. Se for época de verão e férias escolares, essa população aumenta assustadoramente. Então, se acontecer alguma coisa, alguma tragédia dessa nesse período, como é que essas pessoas vão sair? Como é que essas pessoas vão fugir? Como é que essas pessoas vão evacuar o município? Sim, mesmo tendo um plano de contingência, né, que está sendo trabalhado todos os anos, ainda tem ainda uma deficiência a ser tratada. Eu acho que a principal deficiência é a deficiência da rodovia. Eu vivi o desastre
de 2011, se eu não me engano. 2011. Se eu não me engano, foi. Estava 2011. em Angra. Eu estava em Angra quando aconteceu. Quando eu acompanhei seu mandato, eu nem sabia que... Não, em 2011 eu não que nem tinha casa em Angra. Nem planejava. Não tinha mesmo, né? Não, eu tinha casa em Angra. Tinha. Casa em Angra. Eu tenho casa em Angra desde 2005. Ah, sim. Então, mas eu em 2011 eu não planejava ser candidato a nada, não estava nem nos meus projetos aí. Eu recebi um chamado em em 2013, 2014, eu recebi um chamado para me candidatar. Aí mas estava em Angra em 2011, eu estava em Angra com a minha família inteira. Então ficou preso lá. Minha casa estava lotada. Não, eu não podia sair, eu só podia sair pelo mar, de barco. Exatamente. E o mar da Costa Verde estava marrom. Marrom, de o mar não tinha verde, nem azul, nem era marrom. Sim, foi Nós assustador. estávamos banhados por um rio, porque a quantidade de lama que desceu das encostas, a quantidade de barreira que caiu... E as notícias chegavam pelas rádios, pelo rádio. Exatamente. Nós mortos. ficamos 5 dias sem luz. Sim. No meu condomínio, e naquela região, provavelmente, ao mesmo tempo, ficamos 5 dias sem luz, porque todas as redes que abasteciam aquela região foram derrubadas. Então, até esvaziar as ruas, tirar a lama e os entulhos, né, e os morros que desceram, né? Desceram verdadeiros morros, foram construídos naturalmente vários morros dentro da estrada. Exato. Impediam que você fizesse uma obra de recuperação efetiva. Então, se acontece aquilo num momento em que nós estivéssemos precisando de sair, ia ficar muito complicado. Imagina você com 5 dias sem luz. Toda a sua comida foi estragada, toda a sua geladeira foi jogada no lixo. Não tem serventia para nada. Tudo que estava lá dentro joga no lixo. E toda a tua vida muda. E você não pode sair para comprar comida. E você, naquela região ali da Enseada, você não tinha como sair para comprar comida. Não tinha como ir ao mercado. Exatamente. Você não tinha como se deslocar, porque naquela região não tem mercado. O mercado fica lá na Japuíba. E você, para chegar na Japuíba, não conseguia. Para chegar no centro de Angra dos Reis, pior ainda, porque a estrada do Contorno... E comprar água ficou super caro, os barqueiros traziam. Para atravessar de barco era muito caro. Exatamente. A estrada do Contorno tinha centas de árvores caídas, deslizamentos ali, né? Então, essa questão em Angra, por isso que eu reforço muito essa questão das estradas, né? De você ter estradas para facilitar a fuga ou a evacuação de quem precisar, né? É muito grande. Você tem bastante conhecimento da região de Angra, né? Graças a Deus. Graças a Deus a gente tem aquele nosso paraíso ali, para de vez em quando descarregar um pouquinho as energias, né? Dar uma relaxada e tentar dar uma parada. Para você que vive nessa loucura do Mas Rio de agora Janeiro, só depois de outubro. Só depois das eleições. Agora, só depois de outubro que eu vou poder pensar em Angra dos Reis. Angra dos Reis agora é só trabalho. Verdade. Não é relaxamento para mim agora. Mas então eu queria... essa questão que a gente está conversando, quer dizer, os governos priorizarem para o Estado do Rio de Janeiro uma política de emprego, que é o que importa muito. Eu acho que ali em Angra caberiam os incentivos de indústrias, né, para a locação de indústria, mas isso é uma questão que o município tem que ver também, são isenções municipais, né? E aí tem que... Isso tem sido bastante discutido na Câmara de Vereadores, aliás, atualmente, né? A gente vê as eleições se aproximando, então, assim, o foco da discussão tem sido realmente essas isenções para que tenha essa contrapartida, né? E o que se pensa nisso aí, essas discussões? O que se fala disso? Por exemplo, em relação ao estaleiro, né, que tem aquela dívida com o município, a usina nuclear. Então, assim, a gente precisa que, nesse momento, esses locais estejam ajudando o Angra, né, para se levantar cada vez mais, porque eles estão dentro do nosso município, né, do nosso estado, e a gente recorre a eles, né? Já que eles têm essas isenções para estar ali. Entendi. Mas eu digo de novas isenções, né? Eu digo essas são muito boas. Essas são a colocação dos estaleiros ali para o município de Angra é muito bom. Mas você poderia fazer outro tipo de incentivo, né?
Por exemplo, Angra é um consumidor de coisas náuticas, né? Barco, jet ski, diversos produtos náuticos, né? Que poderiam ser incentivados a se instalar suas indústrias ali. Exatamente. A indústria, por exemplo, Tem aquele projeto da ZPE, né? Que é a zona onde vai ser... Está sendo exatamente voltada para isso, né? Mas está no papel ainda. Mas você tem, por exemplo... A fábrica da Intermarine, por exemplo, que é um barco muito vendido, é um dos maiores estaleiros, a Azimuth, se eu não me engano, é a segunda, ela que vende mais barco no Brasil, ela está instalada em Osasco. Sim. Osasco não tem nem rio, quanto mais mar. Então, você, para botar aquele barco na água, você tem que fazer uma operação de transporte, qualquer barco que ele fabrique, ele tem que botar na água, ele tem que fazer uma operação de transporte para sair de Osasco, as pessoas que conhecem São Paulo vão saber o que eu estou falando, até Santos, até o Guarujá, para soltar o barco no Guarujá, para ele navegar para qualquer, sei lá, para que lugar, para o Rio de Janeiro principalmente, e para Curitiba e para outros lugares. Ele vai navegando para esses lugares, porque você não tem que fazer uma operação e ele só pode se deslocar de Osasco para Guarujá na madrugada. Certo. Quando madrugada tem um dia específico, eu não sei se é terça ou se é quarta. Até porque é complicado o deslocamento. Não é qualquer dia da semana também, e é num horário tipo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque tem que fechar a rodovia. Sim. Partes da rodovia tem que ser fechada, dependendo do tamanho do barco, para o barco passar. Então, seria ótimo. Imagina você que tem maravilha se tivesse na nossa região da Costa Verde. Você tem mar, você tem tudo uma infraestrutura para eles ficarem tranquilos. Ali próprio, na Verome mesmo, tem uma área muito grande ali que poderia ser utilizado para isso. E fabricação de jet ski, de pranchas, de todo material náutico, todo material que é utilizado pelo consumidor náutico, né? Precisamos de políticas, né, voltadas para isso. É muito justo, né? E seria muito facilitador se estivesse na nossa região. Imagina em todos os sentidos, de emprego. Na direção do emprego e do tributo, do imposto. Sim. Você imagina um barco que custa, sei lá, 5 milhões, 4 milhões, 10 milhões, 16 milhões, tem barco para tudo que é tipo. Sim. O do Wake deve ser alguma coisa, o que foi, né? 100 milhões parece que custou. Exatamente. O do Wake. Então, quando você está falando de barcos desse tamanho, desse preço, olha o incentivo que pode ser dado para essa indústria se colocar ali. Quantas pessoas trabalham na construção de um barco desse? É muita coisa, o volume é muito grande de empregados e de impostos recolhidos. Então, se você fizer um incentivo para a Intermarine, eu estou falando de Intermarine, mas falo para toda, da Coral, da Azimuth, todos os outros estaleiros podem ser incentivados a se instalar no município de Angra. Todos. E fabricantes de jet ski também. Sim, que é um nicho muito grande, Angra dos Reis, jet ski. Exatamente. Perfeita a sua colocação. Então, mas além desses, né, esse tem pode haver outros incentivos para a indústria limpa, que chamam de indústria limpa, né, na área de tecnologia. Tem um leque muito grande, realmente. Essas políticas precisam se voltar realmente, olhar com mais carinho para a região e mostrar o conhecimento de estar trazendo isso para o município, né? Saber pedir isso, saber solicitar, saber trazer essa demanda, né, para o município. E com isso a gente tem que pensar muito bem quem a gente vai eleger na próxima eleição, né? Porque o governador é muito importante. O governador ser um parceiro do município de Angra é muito importante. Tudo tem que estar muito bem casado, né? Essa questão eleitoral, saber em quem votar, pensar bem, eleger realmente quem tem projetos, quem tem ideias para a sua região. E um está casado com o outro, senão um não consegue trabalhar no sentido de... sozinho, no caso. Tem que se ter o governador tem que estar bons executivos municipais, mas também tem que ter um executivo estadual muito bom. Exatamente. Uma questão que a gente tocou aqui, que eu queria avançar nela, é a questão da segurança. Nós não tínhamos em Angra dos Reis, tínhamos um volume muito grande de tráfico. O consumo da droga existe, desde que eu me entendo por gente, existe consumo de droga em tudo que é lugar do país, infelizmente. Mas
a venda da droga em grande escala, Sim. na maneira que é hoje, não existia em Angra dos Reis. Hoje tem áreas dominadas pelo tráfico, como tem no Rio de Janeiro. Hoje tem áreas dominadas pela milícia, Sim. como você tem no Rio de Janeiro. Sim. E ambas explorando exatamente o consumo e a venda de drogas. E como isso faz crescer a violência, né? No município, cresceu demais. Eu, por exemplo, eu faço parte, há alguns anos, do Tribunal do Júri. Todo mês eu estou lá, na audiência, para participar da audiência como jurada do tribunal. E, assim, é impressionante como 90% dos casos dos homicídios estão ligados ao tráfico. Os homicídios que acontecem estão sempre ligados a alguma facção, ao tráfico daquele bairro, daquelas pessoas. Cresceu demais, assustadoramente. Esses são dados que a gente se entristece de saber, mas são dados reais, são dados da vida do cidadão, né? Então você vê, Angra dos Reis não tem histórico de produção de droga. Certo. Angra dos Reis não tem nenhuma fábrica de armas. Sim. Angra dos Reis, ou seja, toda a estrutura dos traficantes não vem de Angra dos Reis, Sim. vem de fora. E aí eu vou avançar um pouquinho mais. O estado do Rio de Janeiro não produz cocaína. O estado do Rio de Janeiro não produz arma. Não é só Angra dos Reis, isso vale para o estado. Sim, sim. Então, para essa droga chegar em Angra dos Reis, ela tem que passar por todo o aparato policial que cerca o estado do Rio de Janeiro. Ela vem pelo mar. Sim, mas cadê a Marinha? Sim. Cadê porque hoje ela vem por todos os lados. Né? Cadê a Polícia Pelo ar, Rodoviária pelo Federal? mar. Cadê a Polícia Militar? Né? Então, como é que essa droga chega em Angra dos Reis ou como é que essa droga chega no estado do Rio de Janeiro? Essas são as perguntas que as autoridades ficam devendo. Entendeu? As autoridades ficam devendo e a gente fica com essa pergunta no ar. Exatamente. A população de Angra dos Reis cresceu muito, mas cresceu de uma maneira que o povo de Angra, nascido e criado na Ilha Grande, não gostaria. E virou um paraíso, né, para as facções, porque a geografia da cidade favorece demais os redutos do tráfico, né, que tem os morros, o topo do morro, então eles conseguem, né, colocar os seus olheiros, fazer todo esse processo. Como eu te falei em relação ao Tribunal do Júri, por lá a gente trabalha com todo tipo de crime, feminicídio, infanticídio, tudo. Só que a gente... Foi como eu te falei, 80%, 90% são os crimes ligados a dívidas do tráfico. E aí a gente vê centenas de jovens morrendo, né? Prematuramente. E eles trocam e é só mais um número. Morreu um, aí já anuncia. Eles vêm, é anunciado aqui no Rio de Janeiro. Depois de uma operação em Angra, aí tem vaga para tantos em Angra. Aí vai aquele monte que são efetivamente empregados, né? Porque é uma organização, né? Eles são extremamente organizados e isso não acaba, né? E assim, a polícia tem operações que tentam coibir isso, aí dá uma aliviada, mas depois, daqui a pouco, a gente está escutando tiroteio todo de novo, né? As pessoas não conseguem sair para trabalhar em determinados horários e vai. Eles são organizados e militarizados. Você gostou do programa? Nós já estamos chegando ao nosso final, ao encerramento. Eu também gostei muito desse bate-papo, ainda mais pela terra que é, pelo local que é, pelo município que é. A minha Costa Verde, a nossa Angra dos Reis. Então, eu queria pedir à nossa convidada para fazer as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar presente no podcast Fala Rio. Foi muito gratificante, muito gostoso, né, esse bate-papo com o ex-deputado Milton Rangel, para que eu torço para que se eleja novamente, porque tem projetos para o município de Angra dos Reis, para o estado do Rio de Janeiro. E, enfim, né, só agradecer mesmo. Eu que agradeço a sua presença aqui, foi muito enriquecedora a nossa conversa. E eu peço, né, que as pessoas pensem um pouco antes de depositar, de marcar o seu voto na urna, principalmente para os executivos do nosso Estado, especialmente para os nossos legisladores. Pensem bem, apresente seus projetos. Visite as nossas redes sociais, conheça quem é Milton Rangel. E eu peço à nossa convidada aqui, divulgue as nossas redes sociais. Sim. Muito obrigado, Alessandra. Com certeza.
Eu fico muito feliz com essa nossa entrevista e a gente volta. O povo do Rio de Janeiro clama pelas nossas posições, pelo que foi discutido aqui, e nós pretendemos levar isso adiante. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem esteve comigo. E saiba, aqui não tem meia palavra, aqui é desse jeito.